Olá! Sabe quando a gente se depara com um texto que parece, sei lá, um sonho febril? À primeira vista, é só caos, um monte de palavras jogadas. Mas, se a gente olhar bem de perto, começa a surgir o contorno de uma história. Uma história profundamente humana e, olha, bem perturbadora. Vamos mergulhar nesse caos para ver o que a gente encontra? E o texto já começa assim, sem aviso, jogando a gente no fundo da piscina. Papai Noel, com saco, parece um ladrão. Pensa só nisso. A figura mais mágica da infância, de repente, é comparada a um criminoso. Essa é a primeira grande pista de que, bom, este não vai ser um conto de Natal muito feliz. Então, a grande pergunta é: o que é que este texto tão esquisito está querendo dizer? Vamos encarar isso como uma investigação, sabe? Procurando pistas no meio da confusão para tentar resolver esse mistério. E a primeira pista? As personagens. Para a gente começar a desemaranhar esse nó, o primeiro passo é separar as duas figuras centrais que o texto mistura o tempo todo. De um lado, Papai Noel, o ícone do Natal, e do outro, uma figura bem mais pessoal e sombria, o Painho. E é aqui que a confusão começa a fazer um certo sentido. Olhem só como as descrições meio que se espalham. Papai Noel tem um saco, parece um ladrão. O Painho voltou, roubou alguma coisa e foi preso. O texto está praticamente forçando a gente a ver os dois com uma figura só, misturando o mito com uma realidade bem dolorosa. E aí, de repente, a metáfora desaparece. A polícia chegou, prendeu o Painho porque ele roubou. Simples assim. A imagem de um Natal em família é substituída de forma brutal pela cena de uma batida policial, de uma prisão. E aqui a coisa fica talvez ainda mais arrepiante. O narrador não rejeita esse pai criminoso. Muito pelo contrário. Ele sente que o destino dele é se tornar o pai. Tenho que crescer e virar painho. É quase uma declaração de que não tem para onde fugir. Como se esse ciclo de trauma fosse inevitável. E essa confusão toda não para nas pessoas, não. O texto também joga isso nos objetos, que acabam virando símbolos com significados duplos. Vamos dar uma olhada nos dois principais. Olha só como esses objetos são ambíguos. O saco, que devia ser para dar presentes, aqui também é o saco de um ladrão. O carro, que é um presente, também é a ferramenta para essa transformação meio sombria. E o texto ainda brinca com as palavras, né? Carro soa parecido com carinho, misturando o afeto com uma coisa mecânica, talvez até perigosa. E essa frase amarra tudo de um jeito brilhante. A oferta de um presente, o carro, está ligada diretamente à ação central, à obsessão do texto, que é o ato de virar. Mas o que exatamente significa virar nesse contexto? E agora, a gente chegou no coração pulsante do texto, na palavra que se repete como um mantra, um tique nervoso. Virar. Essa palavra, meus amigos, é a chave de tudo. A mágica e a confusão do texto está toda aqui. É que a palavra virar, em português, é super versátil. Como a gente vê aí, pode ser uma coisa física, tipo girar o volante, ou pode ser algo existencial, como se transformar em outra pessoa. E o texto fica pulando de um significado para outro, sem dar nenhum aviso. Primeiro, a gente tem o sentido literal. Vir o carro, uma ação simples do dia a dia. É o que ancora o texto na realidade. Mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar bem estranhas. E de repente, virar não é mais sobre um carro, é sobre uma alma. Tenho que crescer e virar paininho. O verbo salta do mundo físico para o metafísico, da ação para a identidade. E aí tem essa variação um pouco mais suave, dar uma voltinha. Aqui, o ato de virar é quase um desejo de criança, uma pequena fuga da realidade, um momentinho de liberdade antes do que parece ser inevitável. E essa repetição toda não é um erro, gente. É uma escolha de estilo muito poderosa. Ela cria uma sensação de tontura, de estar girando sem controlo. Ela nos força a sentir a desorientação do narrador, em vez de só ler sobre ela. Ok, então a gente já desmontou o motor, vimos as peças, as personagens, os símbolos, a ação central. Agora vamos tentar montar tudo de novo e ver que imagem aparece no final. O que tudo isso quer dizer? E o mais fascinante é que, provavelmente, não existe uma única resposta certa. A gente pode ler isso como a memória toda quebrada de uma criança tentando entender a prisão do pai bem no Natal, ou como um poema surrealista que só está brincando com sons e palavras. Pode ser um monólogo interno, uma confissão de culpa, de medo do futuro, ou quem sabe,
são um exercício para levar a linguagem até o limite. Todas essas leituras são válidas. E talvez essa seja a grande sacada. O objetivo desse texto não é ser entendido, mas ser sentido. O poder dele não está numa mensagem clara, mas na sua ambiguidade, no jeito como ele nos deixa desconfortáveis, nos deixa cheios de perguntas. E fica aqui uma reflexão final. Talvez, ao largar a mão da lógica, textos como este consigam expressar verdades sobre a memória, o trauma, a identidade, de um jeito que a linguagem normal simplesmente não consegue. O que é que se revela quando as palavras começam a virar?